Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal da SAM. Meu nome é Maurício Demetrio, sou cirurgião bucomaxilofacial e radiologista. Estou aqui para tentar esclarecer um pouquinho sobre a cirurgia ortognástica para vocês. Então, se você está aqui pela primeira vez, assina o canal da gente, liga o sininho, aproveita, nós estamos também lá no Spotify com o Ortog Comentada, onde a gente discute alguns artigos, eu dou minha opinião um pouquinho sobre o artigo, digo o que eu achei da metodologia, explico ele. A gente tem lá já publicado artigos do Arnett, do Heineck, então tem bastante conteúdo aí para vocês. Bom, vamos ao tema de hoje, que é sobre os riscos da cirurgia ortognástica, uma coisa que o paciente morre de medo e pra gente, como cirurgião, a gente tem que saber explicar para o paciente. Qual é a melhor maneira que a gente pode explicar para ele sobre os riscos da cirurgia? É importante falar ou não? Então, segue essa aula que vocês vão já entender. Bom, quando a gente fala sobre cirurgia ortognástica, é muito fácil a gente falar sobre a parte estética, os resultados que a gente pode ter. Você mostra para o paciente lá, eu operei esses pacientes classe 3, esses foram os resultados que a gente obteve, eu operei esses pacientes classe 2, foi o resultado que a gente obteve. E você consegue transparecer qual seria uma média de resultado que o paciente pode esperar. Com relação à mordida, você vai conversar com o seu ortodontista, vai conversar com o paciente, vai explicar o que vai acontecer, e a partir dali você consegue tirar uma noção também para o paciente como vai ficar a mordida dele no pós-operatório. E também a gente tem como ter alguma previsibilidade com relação à função, se vai melhorar, se a apneia dele, exemplo, um paciente de apneia obstrutiva do sono, se a apneia vai melhorar, se não vai melhorar e etc. Mas, boa parte das vezes, quando você vai se aproximando do último dia pré-operatório, o que vem na cabeça da família do paciente e dos pacientes em si é se essa cirurgia tem algum risco de vida. Se essa cirurgia ele tem algum risco muito grande de perda sanguínea, se ele vai precisar de UTI, são essas coisas que passam na cabeça do paciente. Então, já esclarecendo de primeira, risco de vida na cirurgia ortognástica, existe na literatura? Sim, existe na literatura. É comum? Não, de forma alguma. Pelo contrário, eu pelo menos não tenho ninguém próximo, e eu já visitei alguns serviços, fiz minha formação no Rio, já fui para Bélgica, já fui para Barcelona, já fui para Portugal, já fui para França, já fiquei no hospital nos Estados Unidos. Em todos os lugares a gente não escuta isso como uma coisa corriqueira. É relatado na literatura? Sim, mas um caso antigo, com comorbidades associadas e sem muita relação com o que a gente vê no dia a dia. Cirurgia ortognástica convencional, pelo contrário, o paciente está absurdamente monitorado lá no centro cirúrgico, como vocês podem ver nesse vídeo aqui, o paciente acordando, está com pressão arterial controlada, está com frequência cardíaca, está com tudo controlado para que ele possa ter o melhor despertar do mundo. Então, pelo contrário, o anestesista está lá para dar o suporte da melhor maneira possível para o paciente. Uma cirurgia bem segura, certo? Outra coisa que é muito comum o paciente perguntar: infecção. Infecção, ela pode acontecer com qualquer tipo de procedimento e não depende do cirurgião muitas das vezes. Às vezes acontece um quadro de infecção, o paciente fica associando, será que eu fiz alguma coisa? Será que o cirurgião estava tudo certo na cirurgia? Se deu tudo bem? Às vezes a infecção ela simplesmente aparece. Pode ter uma contaminação bacteriana ali mesmo dentro do hospital, ou então um restinho de alimento que entrou dentro da ferida, ou não escovou o dente, começou a acumular muita bactéria lá dentro da boca. Isso pode gerar um quadro de infecção. Muitas das vezes, as infecções que acontecem na cavidade oral, elas são Streptococcus mutans dependentes, são gram-positivas, são infecções nas quais a gente vai tratar com penicilina de maneira normal. O paciente tem alergia, a gente vai procurar um outro medicamento. Mas basicamente, as infecções a gente olha igual vocês podem ver nesse vídeo. Elas podem ser do tipo purulentas, quando estão associadas com pus, ou igual esse caso que é o mais comum, que elas são mais sanguinolentas, é quando você está ainda numa fase que não houve a geração de pus. Por quê? Porque o paciente de ortognástica, a gente está o tempo todo visualizando ele, está o tempo todo acompanhando ele, então a gente tem que olhar toda semana, então é mais fácil a gente estar prevenindo esse tipo de situação com ele do lado. Mais uma vez, sobre infecção, a gente soltou inclusive um artigo no nosso Ortog Comentada falando sobre antibiótico profilático, um artigo de um grupo de Amsterdã,
na qual ele compara diferentes tipos e faz um grupo placebo, né, nesse artigo. Então vale muito você escutar esse podcast, acho que ficou bem legal e vai ser bem esclarecedor. Resumidamente, é bem melhor você entrar com antibiótico profilático, que você consegue prevenir isso de certa forma, e caso haja uma recorrência de infecção no pós-operatório, você estende aí a medicação por 3, 4, 7 dias, a depender do que você tem o costume de trabalhar. Sangramento. É possível, mas não é provável. Onde que pode acontecer o sangramento da cirurgia ortognática? Bom, a gente faz várias coisas para prevenir esse sangramento. A gente coloca o paciente em hipotensão induzida, o anestesista baixa bem a pressão. A gente usa anestésico local com vasoconstrictor para diminuir o calibre dos vasos do local que a gente está operando e tenta ser o menos invasivo possível. Pode acontecer sangramento? Pode. Uma prova disso. Esse sangramento mais comum que tem é o sangramento por via nasal. Por quê? Porque você vai fazer osteotomia leforum bilateral e a partir dali existe aquele seio maxilar vai ser povoado por sangue inerente da própria cirurgia e eventualmente, à medida que o próprio organismo vai deliberando esse sangue dali, ele pode sair pelo nariz, você tem um sangramento inicial ali pelo nariz, às vezes a mucosa nasal durante a cirurgia ela pode ser lacerada, principalmente quando você vai fazer o movimento de down fracture da maxila, é possível que isso aconteça. Então, se acontecer, pode vir a ter um sangramento nasal no pós-operatório. Geralmente dura no máximo 72 horas. Mais do que isso, eu oriento que é sempre bom fazer uma nova tomografia, às vezes com contraste no hospital, para checar se está tudo bem. Mas, basicamente, esse é talvez o mais comum dos sangramentos. Outros sangramentos podem acontecer? Pode. Ali, depois que você faz a osteotomia do mento, é comum, às vezes, pegar uma musculatura que a gente tem aqui próxima do ióide, tem um sangramento por conta disso. Se houver lesão do alveolar inferior, pode ter risco de sangramento, plexo pterigóide lá atrás, artéria palatina descendente, todas elas estão ali presentes e caso haja algum movimento um pouco mais forte, mais brusco, pode vir a acontecer um sangramento. Muitas das vezes, esses sangramentos que acontecem, eles são completamente controláveis, sem muito risco, né, com necessidade de transfusão sanguínea, coisa do tipo, não é comum, perfeito? Aqui um paciente que aconteceu, né, uma situação como essa, houve um sangramento proveniente da região mentoniana por lesão, né, dessa musculatura que a gente tem aqui embaixo. Pode acontecer, tá? E isso futuramente levou a um hematoma pelo excesso de sangue acumulado, que é o segundo tópico que a gente vai colocar aqui. Os hematomas, eles podem acontecer e normalmente eles acontecem. São aqueles roxinhos que aparecem na pele, eles são hematomas. São São coleções de sangue que ficam acumuladas em alguns locais, principalmente quando fica mais próximo da pele, ele fica mais aparente, que vai se portar como um roxinho, depois vai ficando mais verde, depois mais amarelado, até que ele suma. Então o hematoma, ele pode acontecer, como vocês podem ver aqui, essas regiões mais avermelhadas, mais arroxeadas, são coleções de sangue que estão acumuladas ali abaixo da pele. Com o tempo, o paciente, isso vai sendo absorvido pelo próprio organismo do paciente. Pode acontecer e é mais comum no paciente que é mais branquinho, paciente caucasiano. Por conta da ausência de melanina na pele, esses pigmentos da hemosiderina ficam mais aparentes. Obstrução nasal. Bom, da mesma forma como a gente pode ter sangramento nasal, esse sangue ele pode vir a coagular e causar uma obstrução nasal. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Trouxe 2 pacientes com queixa de obstrução nasal para que vocês possam ouvir delas mesmas nesse vídeo que vai seguir agora. Vai, pode falar. Hoje é o meu primeiro dia após a cirurgia. Eu tô me sentindo bem, eu tô com o nariz um pouco reprimido, os lábios me sentindo com os lábios um pouco inchados, mas tá tudo certo. Tudo caminhando, né? Eu tô sentindo uma dor, assim. Tá, tenta abrir o máximo que você consegue, agora fecha. Isso, perfeito. Deixa eu ver de perfil, como é que você tá. Maravilha. Tá, quer ficar... Meu nome é Larissa Soares Araújo, eu tô com 9 dias de cirurgia, rinioesognática, e eu tô bem, sem nenhuma dor. Foram as primeiras
Os primeiros 3 dias foram sem respirar nada pelo nariz, mas agora já tá tranquilo. E de boa, sem dor nem nada. Então, como vocês puderam ver, são 2 pacientes, momentos diferentes, falando sobre como foi essa questão da obstrução nasal. Uma estava ali com 24 horas de cirurgia e nesse momento a obstrução ela é muito mais por conta de coágulos que ficam no local, principalmente quando você tem a intubação nasal, né, que é comum na cirurgia ortognática. E a segunda paciente foi uma paciente que fez ortognática junto com rinoplastia. E na rinoplastia geralmente se coloca um tampão no nariz. Então a paciente estava com queixa respiratória. E, obviamente, você tem acúmulo de sangue no local por conta da cirurgia que foi executada. É comum. O que é recomendado fazer para esses casos? Nebulização, ajuda a fluidificar esses coágulos, a lavagem nasal ajuda a limpar também. Então, são coisas que a gente pode fazer, vapor quente, ajuda bastante. E ter paciência que esse sangue ele vai sair dali. Bom, um outro detalhe importante, que é sempre bom comentar com os pacientes da gente, é sobre as reações medicamentosas. Pode acontecer? Pode com qualquer pessoa. Então, às vezes, o paciente ele não sabe que ele tem alergia a determinado medicamento. E, infelizmente, nosso público é muito novo. Então, a gente atende pacientes de 16 a 20 e pouquinhos anos, que é o momento ideal para fazer a cirurgia ortognática. E ele descobre uma alergia. Caso aconteça, a gente vai entrar com antialérgico. É chato? Demais. Mas entra com antialérgico, entra com corticoide e vamos resolver o problema. Geralmente essas reações elas se repercutem através da vermelhidão, do prurido, daquelas placas de alergia que aparecem na pele, mas, como eu falei para vocês, entra com corticoide, prevenção da reação anafilática, vamos entrar com antialérgico, antihistamínico e tentar resolver o problema da melhor maneira possível. Outra coisa que é muito comum a gente ouvir falar na cirurgia ortognática é a relação dela com a articulação temporomandibular e o trismo, que é bem comum no pós-operatório. Então, basicamente, como vocês podem ver aqui, essas são as musculaturas que estão envolvidas no complexo maxilomandibular. E no pós-operatório, esse local onde estão os músculos, ele vai estar recheado de sangue, por conta da cirurgia, por conta da intervenção cirúrgica. E esse sangue ele dificulta a mobilidade dessas fibras musculares, causando o que a gente chama de trismo. Lógico, quanto menos invasiva a cirurgia e menor o teu descolamento, menor a chance disso acontecer. Mas pode acontecer e é uma coisa completamente normal. O que ajuda muito? Fisioterapia precoce. A partir do momento que o paciente acorda, está lá na RPA, a gente já começa a fazer fisioterapia sem muita força, lógico, mas de abertura de boca, por livre e espontânea vontade, mandar beijo, sorrir, fazer alguns exercícios da mímica facial, ajuda muito e acelera a recuperação do paciente. E com relação à DTM, o que tem que tomar cuidado? Bom, os pacientes que são submetidos à cirurgia ortognática, principalmente quando fazem a osteotomia sagital dos dois lados, você tem uma alteração na posição condilar. Isso pode vir a repercutir, às vezes, na posição do disco articular. Então, tem que tomar cuidado. Caso aconteça, a gente tem que estimular a fisioterapia precoce, fazer com que aquele côndilo, evitar a condylar segue, que pode acontecer durante a cirurgia. Cirurgias muito longas tendem a forçar muito a articulação, também pode se tornar um problema, então tem que sempre ficar de olho nisso. E aqui eu trago para vocês 2 vídeos. Um de uma articulação funcionando de maneira ideal, certo? Abrindo e fechando a boca. E o disco articular bem posicionado. E na outra, um disco articular com redução, gerando clique. Isso pode acontecer no pós-operatório? Sim. Se acontecer, geralmente tende a ser bem reversível. E o paciente volta a buscar a normalidade. Mas caso se mantenha, a gente tem que partir para alguma intervenção para liberar esse disco, uma lavagem, uma artrocentese, uma artroscopia, para poder fazer a resolução do problema. Dificuldade para falar no pós-operatório. É comum? Sim, porque o paciente ele vai estar com a musculatura mais presa, vai estar com a musculatura já mais edemaciada, vai ter sangue no local. Então, em geral, ele tem mais dificuldade na motricidade das palavras. Então, o que a gente vai fazer? Nesse momento, é o momento de tentar estimular ao máximo a fala do paciente. Às vezes o fono ajuda demais, o fisioterapeuta por si só, com as atividades que ele faz, também vai ajudar. Quanto mais você puder fazer pelo paciente, melhor ele vai se recuperar.
Então aqui eu vou colocar duas pacientes em momentos diferentes, uma com um pouco mais de dificuldade de falar e a segunda já com uma fala já mais suave, mais elaborada, já conseguindo gesticular melhor as palavras. Boa tarde, eu sou a Jéssica, estou no 4º dia de pós-operatório. Não me sinto muito inchada, estou me alimentando bem, já consigo fazer os exercícios de fisioterapia e não sinto muitas dores, nem muitos incômodos. Eu acho que tá indo tudo super bem. Oi, eu sou a Alice, eu tenho 13 dias de cirurgia ortognática. Eu fiz pelo fato de eu não ter foco nas coisas, ter uma respiração ruim e o sono também não era muito bom, mas agora tudo isso foi corrigido. Então, como vocês puderam ver, basicamente, se a gente pode ter essas duas situações. O paciente que evolui com um pouquinho mais de dificuldade de falar, mas vai vir com o tempo, principalmente aqueles pacientes que são classe 3, que tem uma mordida aberta anterior, que nunca teve o toque ali da língua na região dos incisivos, que tem uma dificuldade, né, por si só, a língua mais presa, isso tudo influencia em como vai ser o pós-operatório do paciente. Outra coisa que perguntam bastante pra gente é com relação à dor. A dor, ela pode acontecer, mas também ela pode não acontecer. O que gira em torno disso? Bom, o paciente ele vai ter um pós-operatório na qual o esperado é que ele fique com tudo isso aqui dormente. A região de lábio inferior, ponta de queixo, lábio superior, que vai fazer parte das osteotomias que a gente vai executar. Só que, quanto menor for sua abordagem, mais tranquilo para o paciente. E, eventualmente, vai ter casos em que o nervo, por exemplo, ele pode estar correndo mais lingual. Na hora que você vai fazer a osteotomia, você nem olha o nervo, ele ficou todo para lingual. E, dessa forma, o paciente ele evolui com zero de perda de sensibilidade. E ele pode sentir dor. É uma coisa boa porque ele não teve a parestesia. Mas, de certa forma, você tem que caprichar um pouquinho mais dos analgésicos pro paciente. Então, como vocês podem ver, essa é uma paciente aqui com 10 dias de pós-operatório. No vídeo oclusal, você vê onde foi o acesso da cirurgia, oclusão ok com esses 10 dias de pós. Ela fez uma cirurgia ortognática associada à rinoplastia e está evoluindo muito bem. Parestesia, que foi o que eu acabei de comentar com vocês, é, entre aspas, o que corre de lado oposto com o quadro de dor. Então, a parestesia é a ausência de sensibilidade em alguns pontos. Muito comum, toda vez que o paciente me pergunta o que é, a gente faz uma analogia com a cicatriz da cesárea. Quem faz a cesariana quando vai ter filho, geralmente na cicatriz você tem perda de sensibilidade. Qualquer outra cirurgia que tem incisão. Então, a gente faz essa analogia para que o paciente entenda como será essa perda de sensibilidade que ele vai ter. Isso, em geral, ela é transitória, desde que não haja lesão completa do nervo, ou seja, ruptura total do feixe vascular nervoso. Então, o normal é que até 1 ano de pós-operatório o paciente já tenha recuperado toda a sua função ali do local. Danos a elementos dentários. Pode acontecer. A cirurgia ortognática é uma cirurgia mais invasiva. Mesmo a gente trabalhando dentro do Fast Track Protocol, tentando ser o menos invasivo possível, ainda é uma cirurgia de certo aporte. Então, o que muitas das vezes pode acontecer? Quando você faz o down fracture da maxila, ou então quando você está fazendo algum corte aqui na basilar da mandíbula, uma mentoplastia, por exemplo, você pode interromper o feixe vascular de alguns dentes, e isso pode gerar necrose. Ou pode cortar algumas raízes. Às vezes não é nem culpa do cirurgião, mas o fato de a raiz estar toda dentro do osso, às vezes a gente não consegue visualizar exatamente aonde está. É lógico, a gente toma como detalhes anatômicos. O planejamento virtual ajuda demais para você saber a altura da raiz do dente, saber onde você vai cortar. Então tem coisas que ajudam muito. Mas eventualmente pode haver ruptura desse feixe vascular nervoso e eventualmente o paciente evoluir com necrose. O que muito comumente a gente olha é o dente ficar um pouco mais escuro. Bom, uma outra forma que a gente já viu relatada na literatura, que inclusive vai estar no ortóg comentado daqui a um tempo, esse artigo está separado já lá, é um aparecimento de pigmentos de hemosiderina dentro de alguns dentes. Isso acontece devido à exposição, às vezes, da raiz, não necessariamente a corte ou ruptura ou necrose do dente, mas os pigmentos de hemosiderina, eles entram dentro ali da corrente sanguínea
e param dentro da câmara pulpar. Aquele dente ele vai ficar mais obscuro durante um tempo e com o tempo, 6 meses após a cirurgia em geral, ele volta à coloração normal. Não houve necrose, mas houve uma pigmentação daquela parte interna do dente. Falha na fixação, vamos lá. A gente trabalhando na cirurgia ortognática, o ideal realmente é que as placas, parafusos, tudo funcione da melhor maneira possível, mas nem sempre é o que acontece. Às vezes a gente pode ter uma situação como essa, uma forçada, alguma coisa que fugiu do local, um parafuso que não pegou tão bem e a fixação ela fugiu. Como vocês podem ver aqui do lado direito, ó, a gente tem um vídeo e a gente tem aqui o local onde houve a falha da fixação. Você consegue visualizar que o parafuso ele não está completamente dentro do osso, então está a placa solta e os 2 parafusos soltos. Isso é um bicho de 7 cabeças? Não. O que a gente vai precisar fazer? Infelizmente, precisa voltar para o centro cirúrgico para fazer a refixação desse local. Mas toda a cirurgia ela já foi executada. A maxila está bem posicionada, a mandíbula já está com o lado esquerdo fixado, todo ok. Basicamente é recolocar a mordida no local e fazer a fixação novamente desse local. Muitas das vezes, isso pode acontecer por uma queda, um baque ou um excesso de força mastigatória no primeiro mês. Então, são inúmeros fatores. Não tem como a gente culpar A ou B. Pode acontecer. O ideal é sempre evitar. Então, por isso, a gente tenta reforçar sempre a nossa fixação no primeiro osso a ser operado. Então, vamos fazer mandíbula primeiro. A fixação ela tem que ficar rígida. Vamos fazer maxila primeiro. Fixação rígida. O segundo osso, geralmente, ele pode entrar com uma fixação mais semi-rígida ou mais maleável. Mas o ideal também é que você consiga fazer uma fixação adequada para que você possa ter um resultado estável no longo prazo. Comunicação buco-sinusal pode acontecer? Sim, pode acontecer. Às vezes, dependendo do posicionamento que você coloca a serra, vai fazendo toda a osteotomia leforum ali, e principalmente em algumas técnicas que você vai com cinzel ou então alguma parede que por ser muito fina ali no seio maxilar, você acaba rompendo, você pode ter uma comunicação ali da maxila, do meio do seio maxilar com a cavidade bucal. Isso, em geral, é tratado através do fechamento de comunicação buco-sinusal da melhor maneira possível, com o retalho vestibular ou então com o retalho da bola de Bichat. Pode acontecer no palato, isso quando em casos de segmentação, em que você tem que expandir demais, às vezes aquela mucosa ali do palato ela acaba rompendo e você tem uma comunicação buconasal. Mas todas elas são passíveis de tratamento, são fáceis de serem resolvidas, só temos que estar atentos ao que precisa ser feito. Traumas aos tecidos moles. Bom, o paciente ele está deitado, né, entubado, está sem poder reclamar de alguma coisa e às vezes a gente carrega um pouquinho mais a força nos afastadores e eventualmente aparecem alguns machucadinhos no lábio. Isso em geral, se você trata com uma pomadinha de corticoide, anti-inflamatório, ajuda bastante a recuperação do paciente, mas o ideal é que a gente tenha o máximo de cuidado possível, principalmente com bisturi elétrico, porque a gente sabe que ele corta tudo que ele entra em contato ali, desde que haja a condução da placa que está colada no paciente até o eletrodo que está na ponta que você vai utilizar. Então, se esse eletrodo ele é muito grande, tem que tomar cuidado para ele não tocar no lábio de uma maneira mais equidistante do paciente. Fraturas indesejadas, como o próprio nome diz, elas são indesejadas. Pode acontecer? Pode acontecer. O ideal é que a gente consiga resolver na hora da cirurgia. Exemplo, essa foi uma paciente que a gente conseguiu fazer a fixação, colocou a placa, uma placa maior, estabilizando o segmento que ficou com o côndilo, e uma placa com o segmento que ficou a coronoide. Então, o ideal é que a gente consiga fazer a fixação. Como vocês podem ver nessa tomografia pós-operatória, o paciente está com a oclusão ok. Já tirou o aparelho, já foi tratado. Enfim, fraturas indesejadas podem acontecer, mas como o próprio nome diz, elas são indesejadas. Geralmente acontece por uma fragilidade óssea no local, um cinzel que correu para um lado errado,
osteotomia que correu para onde não deveria. Tomar sempre cuidado com aquelas serras muito flexíveis, elas geralmente tendem a curvar a ponta. Tem que tomar cuidado, principalmente se ela for muito longa. Mas, basicamente, se você tiver o cuidado adequado para fazer suas osteotomias, hoje a gente tem peso, tem várias formas seguras de fazer, isso tende a ser evitado. Bom, basicamente, esses são os principais riscos que estão envolvidos dentro da cirurgia ortognática. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Então, mais uma vez, se você não está inscrito ainda, se inscreve aqui no canal. Se você quer saber mais sobre cirurgia ortognática, acompanhe aqui nosso trabalho. A gente está lá no Spotify, no Suncast. A gente vai estar também no Ortó Comentada. Está aqui meu link no Instagram, caso queiram interagir. Estamos aqui para isso, beleza? Então, até mais, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.